Olá, turminha! Vamos estudar o Aprender Sempre, terceiro ano, Ensino Fundamental, Língua Portuguesa, volume 3. Sequência didática 2, Brincadeiras Tradicionais. Aula 1, você gosta de brincar? Aula 2, Cabra Cega. Aula 3, Amarelinha. Para você realizar os estudos do Aprender Sempre, procure um local calmo em sua casa. Separe os materiais como lápis, borracha, apontador. Faça a leitura dos textos quantas vezes for necessário. Leia as questões com atenção. Também você poderá pausar o vídeo para rever as orientações. Sequência didática 2, Brincadeiras tradicionais. Nesta sequência, resgataremos brincadeiras tradicionais. Vamos ler e escrever as regras, combinar e fazer algumas brincadeiras e também ensiná-las aos colegas. Você poderá ensinar aos seus familiares. As brincadeiras consideradas tradicionais fazem parte da cultura popular. Muitas delas vêm sendo passadas há mais de 100 anos, de geração em geração, atravessando o tempo e sofrendo modificações de acordo com a região ou época. Exemplo: as brincadeiras tradicionais, como amarelinha, pular corda, são brincadeiras que os nossos avós brincavam. Por isso que é falado passado de geração em geração. Vamos para a aula 1. Você gosta de brincar? O que vamos aprender? Nesta aula, você vai aprender como se brinca de pique-bandeira a partir da leitura das regras. Atividade 1. Do que você gosta de brincar? Você sabe quais brincadeiras seus avós e pais faziam quando eram crianças? Será que você conhece e já brincou de algumas das brincadeiras tradicionais propostas nessa sequência, como pique-bandeira, cabra cega e amarelinha? Questão 2. Você conhece a brincadeira pique-bandeira? Turminha, então vamos fazer a leitura das regras da brincadeira pique-bandeira. Leia e confira se são estas as regras que você conhece. Pique-bandeira. Número de participantes, no mínimo 4. Material necessário: 2 bandeiras de cores diferentes ou outros objetos, como garrafas PET. Local: área livre. Como brincar? O grupo é organizado em 2 equipes. O campo é dividido ao meio. Cada equipe escolhe um lado e coloca sua bandeira na linha de fundo do campo adversário. O objetivo do jogo é atravessar o campo do adversário e recuperar a bandeira sem ser tocado. Quem for pego fica parado no lugar até que um colega da sua equipe se arrisque a salvá-lo. Para isso, basta tocá-lo. Assim, ele fica livre para voltar ao campo de origem ou investir mais uma vez na recuperação da bandeira. O time precisa decidir a melhor estratégia, já que, se avançar no campo adversário com muitos jogadores, ficará com poucos para defender o seu. Ganha a equipe que resgatar a bandeira e realizar a travessia de volta ao seu campo com sucesso. Turminha, vamos relembrar. Veja no texto, analise as regras da brincadeira pique-bandeira. Veja que as respostas para cada pergunta está explícita, ou seja, dentro do próprio texto. Então, vamos agora responder as questões A, B e C. A. Quais os materiais necessários para essa brincadeira? B. Qual o número recomendado de participantes? C. Quem vence a brincadeira? Você já brincou de pique-bandeira? Há alguma diferença entre as regras descritas lá no texto?
e as que você conhece? Escreva sua resposta e em outro momento você irá compartilhar com seus colegas e professora na aula de vídeo. Aula 2: Cabra cega. O que vamos aprender? Nesta aula você vai aprender a brincadeira da cabra cega a partir da leitura do texto com as regras. Vamos descobrir se todos conhecem as regras dessa brincadeira? Atividade 1: leia e responda as perguntas. Ou seja, turminha, primeiramente vocês irão acompanhar a leitura do texto Cabra Cega, depois vocês irão responder as questões A, B, C na próxima página. Vamos ao texto. Cabra cega. Número de participantes a partir de 5. Material necessário: uma venda para os olhos. Local: espaços vazios, não muito amplos. Como brincar? Depois de determinado o espaço para a brincadeira, uma criança será sorteada para ser o pegador, ou seja, a cabra cega, e terá os olhos vendados por um lenço ou material similar. Depois de girar o corpo em torno de si mesmo algumas vezes, o pegador tentará agarrar os demais utilizando os sentidos do tato e da audição. Aos demais participantes, cabe fugir e tentar confundir o pegador, mas é proibido tocá-lo. Quando alguém é pego, tem os olhos vendados e assume o papel de pegador. E então, você descobriu por que a brincadeira é chamada de cabra cega? Vamos para a análise do texto? Observem que nas brincadeiras sempre há o número de participante, o material necessário, o local e as regras, ou seja, como brincar. Observe que está destacado o local, que é espaços vazios não muito amplos, ou seja, não precisa ser um espaço grande. A criança que tem os olhos vendados, ela é o pegador. Ao iniciar essa brincadeira, alguém vai girar essa criança em torno de si, ou seja, irá rodar a cabra cega. A estratégia é que esse pegador use os sentidos do tato e da audição. Tato, que é o tocar, audição, que é o ouvir. Os demais participantes tentam fugir, mas não vale tocar na cabra cega. E aquele que for pego terá os olhos vendados, aí sim assumirá o papel de pegador ou de cabra cega e a brincadeira começa novamente. Você conhecia essa brincadeira? Acha que é divertida? Agora é com você, vamos responder as questões. A. Por que a brincadeira é indicada para espaços vazios não muito amplos? B. O que significa girar o corpo em torno de si mesmo algumas vezes? C. A regra diz que os jogadores podem tentar confundir o pegador. Como eles fariam isso? Dê um exemplo. Vamos para a leitura da curiosidade. Cabra cega era uma brincadeira popular entre os romanos no século III a.C. Essa brincadeira é muito comum em Portugal e na Espanha, de onde veio para a América. Na Espanha, recebe o nome de galinha cega. Aula 3: Amarelinha. O que vamos aprender? Nesta aula, você lerá 2 textos com o mesmo título, Amarelinha. Será que eles tratam do mesmo assunto? Atividade 1. Leia os textos a seguir com seus colegas ou professora, observando o que há em comum entre eles. Texto 1. Amarelinha. Número de participantes, a partir de 2. Material necessário, uma pedrinha e giz de lousa. Local, espaço livre. Como brincar?
É preciso desenhar no chão um caminho dividido em casas numeradas de 1 a 10. Depois, deve-se decidir quem vai começar. O escolhido joga a pedrinha na casa 1 e pula com um pé só até chegar ao número 10. Na volta, repete o trajeto, só que pegando a pedrinha na casa de número 1, em que não poderá pisar. A seguir, recomeça, desta vez atirando a pedra na casa de número 2 e depois nas seguintes, até passar por todas. O participante não pode pisar na risca, perder o equilíbrio, jogar a pedra na casa errada ou atirá-la fora da risca. Se isso acontecer, ele perde a vez. Vence quem completar o percurso primeiro. Texto 2. Amarelinha. Joga a pedra, pula a casa num pé só. Outro pé, pula de volta, recolhe a pedra. Chegou ao céu, amarelinha, amar e linha. Fonte: Adaptado de Cunha. Só de brincadeira, Curitiba, positivo 2017. Agora você irá refletir sobre o que esses textos têm em comum, ou seja, pense quais são as semelhanças entre esses dois textos. Vamos para as perguntas. E em seguida darei as explicações sobre elas. Qual deles tem a finalidade de ensinar algo ao leitor, indicando como realizar uma sequência de ações? Explique. Ou seja, qual dos dois textos ensina algo ao leitor, o texto 1 ou o texto 2? E qual deles ensina passo a passo sobre a amarelinha? Explique. Próxima pergunta. É possível dizer que o tema do texto 2 é o jogo de amarelinha? Justifique a sua resposta. Isto é, você dará a sua opinião se é possível que o texto 2 faz referência ao jogo de amarelinha. Próxima pergunta. Observe o texto 1 e lembre-se da organização de todos os textos sobre brincadeiras que você leu até agora. O que você pode concluir sobre a forma como esses textos são escritos? Então você poderá voltar ao Aprender Sempre, rever os textos sobre brincadeiras, como eles estão organizados, quais são as palavras destacadas. Assim, você poderá concluir de que forma são escritos. Curiosidade, vamos ler? O jogo de amarelinha é uma das brincadeiras mais antigas e conhecidas do mundo. Foi trazido para o Brasil pelos portugueses e rapidamente tornou-se popular pelo fato de poder ser jogado em praticamente qualquer lugar com um pouco de espaço livre. Em algumas regiões do Brasil, a brincadeira recebe o nome de academia, maré, sapata, pula-pula, avião ou macaca. Esta curiosidade é um trecho adaptado de Cultura e Folclore Paulista, Brincadeiras e Brinquedos, Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo. Segue o link da disposição para acesso online. É isso, turminha. Envie as fotos das atividades respondidas para a professora. Bons estudos!